E aí, galera, tudo bem? Saudade de vocês. A partir de hoje, vou começar a fazer de novo as transmissões, as lives aqui todo dia, como eu fazia antes, né? Enfim, ser arbitrariamente presa, enviada para um presídio, etc. Eu ainda tô me recuperando de tudo que aconteceu. Pessoas mais próximas, né? Tem me ajudado muito, Desirê, Giovanni, que é meu noivo, todos os meus amigos, tô com todos os meus amigos aqui. É, Às vezes é um pouco difícil, vou tentar pegar uma rotina de novo, vou pegar, tentar fazer tudo todo dia no mesmo horário, tá? Trazendo uns comentários aí pra vocês das notícias, do que acontece, a nossa opinião. Desirê, vocês já conhecem, né? Mas pode se apresentar, Desirê, falar aí. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Infelizmente, estamos passando por um momento muito difícil, mas graças a Deus a Sarinha está aqui com a gente para fazer live e informar sobre as principais coisas que estão acontecendo, não só no governo, mas também no Brasil inteiro. Embora, né, aqueles aos quais nós não podemos nominar estejam tentando reprimir a nossa liberdade de expressão, nós estamos aqui resistindo verdadeiramente para passar a verdadeira mensagem do que está acontecendo no Brasil, não é mesmo, Sarinha? Perfeito, amiga. Então vamos lá. Hoje aconteceu muitas coisas. Eu vou dar. Na verdade, essa semana toda foi um pega pra capar com quem seria o novo ministro, né? Quem vai ser o novo ministro. A direita toda fez uma mobilização, claro, para pessoas que são mais ligadas ao conservadorismo, pessoas que já são da confiança, da direita, como Carlos Nadalim e outros, né, que são da nossa confiança, que trabalham com alfabetização e que têm trabalhos maravilhosos, inclusive dentro do MEC. O nome do professor Ricardo também, que está lá no CAPES, foi citado também, é uma pessoa muito, muito preparada. E aí, do nada, veio a notícia de que poderia ser o Feder. E aí, a direita começou a se mobilizar para tentar impedir isso, visto que ele não tem um bom histórico, né? A gente tem uma notícia aqui do Brasil Sem Medo que a gente gosta de se basear em fontes confiáveis, né? Então a gente vai começar a trabalhar bastante com o Brasil Sem Medo, trazendo as notícias aqui pra gente ler pra vocês pra confiar e pra Para ajuda. que Eu Sarinha eu ainda tá tô, no clima do é, cárcere. Então, gente, o que que acontece? A gente está buscando fontes confiáveis. A gente sabe que hoje em dia na direita, cada vez menos fontes são confiáveis, até porque o que tem de vira casaca aí não tá no gibi. Então, a gente tem aí o Brasil Sem Medo, que é chefiado pelo nosso Olavo de Carvalho, e é uma mídia que a gente confia e que fez todo o dossiê, né, desse ministro da Educação que na verdade era um cavalo de Troia. Faz, Sarinha. nossa, nem me diz. Primeiro que eu dou risada aqui, porque eu acho incrível o trabalho que o Silvio Grimaldo faz aqui no Brasil Sem Medo. A gente vai ler, a primeira frase que eu leio é: Brasil Sem Medo faz o que a Casa Civil e os militares do governo não fizeram e analisa o currículo e a biografia de Renato Feder, presidente Bolsonaro. Nós não trazemos boas notícias. A gente sabe que tem uma espécie de racha no governo entre conservadores e militares, né? Eu acho que isso é tema para outro vídeo, da gente vir com um pouco mais de cuidado tratando sobre isso, porque nem eu, nem Desirê, nem esse canal, nem o dela, a gente não gosta de tratar as coisas com amadorismo. Tem certas coisas, eu e ela que estamos no meio do furacão aqui em Brasília, a gente tem muita informação, mas nem sempre é prudente trazer assim, de maneira de jogar assim. Então a gente tem que ter prudência para tratar sobre isso, porque é muito importante, né? A maneira que a gente tenta apoiar o governo e saber das coisas que acontecem e tentar sempre, de todas as maneiras, tá dando um apoio aí pro presidente. Não só apoiar, né, Sarinha? Dar o sangue e a liberdade. Nós faz. É. Apoiar é fácil. Agora, dar o sangue, a liberdade, ficar 10 dias preso, tá na rua, apanhar de polícia e outras coisas aí, Apanha de não é polícia, apanha qualquer de um. esquerda, apanha de. Até de alguns dissidentes aí. É, Né? Então, isso não é para qualquer um, não. Eu não vejo outros veículos, outro pessoal apanhando tanto quanto a gente. E o Oswaldo Eustáquio, que agora está provando um pouco do que é o e a gente vai falar cárcere. sobre o Oswaldo também na segunda parte Mas da não live. esmoreceremos. Isso. Bom, a Casa Civil e os militares em torno do presidente podem até discordar, mas antes de escolher um ministro do Estado, recomenda-se fazer um pente fino no currículo e na biografia da pessoa indicada para o cargo, né? Então, Desirê sabe muito bem disso. Um dia ela conta a história, dá o testemunho dela sobre isso, mas é o seguinte: a gente tem o Gabinete de Segurança Institucional,
e tem também a ABIN, né, que é a a Agência Brasileira de Inteligência. Então, os dois órgãos servem para investigar minuciosamente a vida de cada pessoa que vai integrar o governo federal. Eu não sei o que está acontecendo, gosto muito do general Heleno, mas não tenho diabo de ideia do que está acontecendo, do porquê que tanta gente com tanta informação que não chega até esses órgãos que deveria chegar, não sei o que está acontecendo. Eu acho que, inclusive, como eleitorado, essas coisas deveriam ser passadas um pouco mais, de maneira um pouco mais transparente pra gente. Porque a gente fica meio perdido, principalmente quem é apoiador, fica, what? O que tá acontecendo? Então a gente precisa, como apoiador, como militante, entender o que tá acontecendo pra poder ajudar. Senão, às vezes, a gente pode até atrapalhar, né? A gente precisa entender o que tá acontecendo, né? Eu sempre fui uma ferrenha defensora do presidente Bolsonaro, confio no presidente Bolsonaro, mas vocês observaram que nesses últimos tempos até o professor Olavo de Carvalho deu umas carcadas no presidente e muita gente falou, nossa, será que o professor Olavo de Carvalho não tá apoiando mais Bolsonaro? Ao contrário, tem uma frase do professor Olavo que eu gosto muito, que é, às vezes, a humilhação é o último ato de caridade que a gente pode ter com uma pessoa que a gente ama. Então, quando o Bolsonaro vai lá e puxa a orelha do presidente, não é porque ele não gosta. Ao contrário, é porque ele ama. É porque ele ama e quer ver bem. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente sabe que a gente consegue ajudar. A gente consegue ajudar até através da coerção social. E a gente fez, na militância, né, existe a coerção social, que é quando a gente começa a coagir autoridades legítimas ou ilegítimas através da pressão popular, seja nas ruas ou seja virtualmente, para a gente conseguir o que a gente quer dessa autoridade. É quando a gente começa a infernizar os ministros, quando a gente sobe hashtag, quando a gente sai na rua, isso é coerção social. E através da coerção social a gente conseguiu fazer isso com o próprio presidente. Com o próprio presidente a gente conseguiu fazer isso e eu achei super incrível, porque a gente não precisou exatamente coagi-lo de maneira nenhuma. A gente só se manifestou virtualmente. Como é que a gente se manifestou? Você tá saindo no espelho, né? Sim. Você tá trocando de cadeira? Eu tô trocando porque essa cadeira é muito baixa. Ah, pronto. Então a gente conseguiu se mobilizar. Primeiro que o Brasil Sem Medo, ele fez um dossiê aqui do FEDER. Vamos tentar aqui, ó. Primeiro que aconteceu é um negócio do Decotelli, que todo mundo falou misericórdia, né? Zoamos tanto aquela moça da química, aquela tia da química. De Harvard, aí, tá vendo? Gente, mas aí a gente acabou descobrindo que mais pessoas também mentem currículo. Não, muitas. Ministros do STF, aqueles inomináveis. Então, o Valdemorte também mentiu no currículo. E outras. E muito, enfim. né? E que aceitou Dilma mentiu no normalmente. currículo. A Dilma, dentre outros. Então a gente vê o quanto isso é comum também nesse meio. Infelizmente, né? Olha, indicado pelo Centrão, já começa o problema, e apoiado pela Fundação Lehman. Quem não sabe, a Fundação Lehman é um grupo de escolas, resumindo, é um grupo de escolas particulares e de cursinhos, etc., de um dos maiores bilionários do Brasil, que é o Jorge Paulo Lehmann. E ele é responsável por fazer várias fundações milionárias e acabar investindo dinheiro em jovens promissores para entrar na política e acabar, através da política, irem dominando e fazendo uma ocupação de espaço, que é o caso daquele deputado de Minas Gerais, aquele que tem uma deficiência visual, me esqueci o nome dele agora, da Tabata Amaral e de mais uns 5 que ele conseguiu eleger. E ele tem várias fundações, inclusive junto com o Luciano Huck. Ele é indicado do Lehmann, que ele é um puro globalista, ele investe em jovens de esquerda, principalmente nesses perfis não tão agressivos, mas um pouco progressistas, né, como é o da Tabata Amaral, que tem uma postura de mulher bonitinha, limpinha. Não tem Mais uma Fabiano. Isso, bem socialista Fabiano. Isso mesmo. E ele tem 41 anos, é mestre em economia pela Universidade de São Paulo, bacharel em administração, Fundação Getúlio Vargas, foi professor de EJA. Ele tem um currículo, assim, se fosse pela tecnocracia, ele tava ok, mas assim, o perfil ideológico não tem nada a ver com aquilo que a gente lutou e lutou e lutou tanto para eleger o presidente, misericórdia. Ele é sócio da empresa de eletrônicos Multilaser e doou 120 mil reais para a campanha do Dória para a Prefeitura de São Paulo em 2016. Do ditadória de São Paulo, né? Tá tocando terror em São Paulo. Dória, porque tu odeia tanto São Paulo? Fala pra gente. Então, assim, ele foi o 5º maior doador das pessoas físicas na campanha do Dória.
e foi filiado ao Partido Novo também. Então, assim, por que diabos uma pessoa com esse perfil ideológico no governo Bolsonaro? Tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso deixou a gente muito, muito, muito preocupado. Enfim, em 2017, Federer e seu sócio na Multilaser, Alexandre Ostroviec, foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e de São Paulo por sonegação no valor de R$ 22.000. Ai, gente, não dá Milhões. certo. R$ 22 milhões. Não dá certo, não dá certo. E a Fundação Lehman, para vocês entenderem, entre os dias 25 e 30 de novembro de 2018, depois de Jair Bolsonaro anunciar como seu ministro da Educação, o professor Ricardo Vélez, a Fundação Lehman, a mais poderosa entidade globalista do Brasil. O Lehman, para vocês terem um parâmetro, ele é como o Jorge Soros brasileiro. Exatamente isso, é o Jorge Soros brasileiro, tá? É o Rockefeller, o Soros, o Bill Gates brasileiro, tá? Reuniu a fina flor do progressismo nacional na Universidade de Oxford, na Inglaterra, para discutir gestão pública e educação. Não é segredo para ninguém que a maior preocupação dos globalistas da esquerda naquela ocasião era os possíveis retrocessos na educação do governo Bolsonaro. O objetivo principal do evento, naturalmente, era assegurar que a agenda educacional globalista não fosse prejudicada pela eleição de um presidente conservador. E quem que estava lá? O Jorge Paulo Lemann, a Manuela Dávila, líder do partido do PCdoB, o Alessandro Molon, a Tabata Amaral e o Renato Feder, enfiado em tudo isso. Então, gente, pelo amor de Deus, quem foi que passou esse nome pro presidente? Meu Deus, gente, não. Olha, mas graças a Deus, a gente tem o Brasil Sem Medo e nós temos jornalistas incríveis para fazer esse trabalho, porque isso aqui foi um puta trabalho de desinformação e contra-inteligência contra o governo que foi rapidamente identificado e a gente começou o trabalho de militância, de coerção social pelo presidente, pelo amor de Deus. Então a gente começou a subir hashtag Feder não, Feder não, Feder não. E sabe o que aconteceu? O presidente escutou. E eu achei isso muito massa. Achei isso muito legal. Porque a gente não precisou fazer nenhum escândalo. A gente só subiu uma hashtag, fizemos publicações ali e aqui nas redes sociais do presidente e ele escutou. E aí todas as pessoas que falam que o presidente é um ditador, que ele é antidemocrático, tem coisa mais democrática do que o seu eleitorado pedir e você fazer, você obedecer, porque o presidente não é dono do país, assim como nenhum político é dono do país. Nós somos os donos do país. A gente pediu e ele obedeceu. Eu acho que isso é a coisa mais linda que tem para se comemorar numa democracia e é exatamente isso que a gente defende dia após dia. E é por defender o regime democrático do presidente Bolsonaro que eu tô carregando agora uma tornozeleira eletrônica na minha perna. Eu achei isso muito legal, a gente não precisou fazer manifesto na rua, a gente só se manifestou virtualmente falando, presidente, não. A gente não aprova isso. E o ditador Bolsonaro, né, ele ouviu. Então, assim, eu acho que não tem coisa mais linda numa democracia do que você, de maneira pacífica, fazer uma solicitação para sua autoridade e ela respeitar. E hoje veio o anúncio do novo ministro da Educação. Vou pedir para Desirê ler aqui para vocês. Aí eu tô falando tudo errado porque eu ainda tô meio abobada. Vai demorar um mês para eu voltar ao normal. Mas eu tô me esforçando, tá? Eu estou me esforçando. Então, por favor, vocês rezem por mim porque eu tô falando igual uma retardada. Mas eu vou voltar ao normal, se Deus quiser, tá? Bom, atendendo à reivindicação do povo, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele não aprovou, né, esse ministro. O Fed já estava ali na cara do gol, o cara já estava para ser nomeado mesmo, já estavam dando realmente como contratado, digamos assim, né? Mas eu percebi que o mainstream estava muito elogiando esse cara, né? Tava, o Luciano Huck elogiou ele. Estranho, né? Então o que que acontece? O cara caiu antes mesmo de subir e aí entrou um novo nome que é o José. É José Gobo? É José Gobo. José Gobo Ferreira. Gobo Ferreira. Então, esse nome é um nome interessante. A princípio, tá, gente? A princípio, ele é um novo nome cotado para assumir o MEC. Eu já expus a minha opinião de quem deveria ser esse ministro. Eu acho que os conservadores têm os seus nomes, né? Eu gosto muito do Carlos Nadalim. Também. Conheço ele pessoalmente. Tem um amor pela primeira infância muito grande. É um cara que tem experiência com alfabetização. E eu acho que enquanto a gente não der atenção para essa questão da alfabetização no país dos analfabetos funcionais, o nosso país não vai para frente, não adianta.
Porque não adianta a gente ter escola, não adianta a gente ter merenda, se dentro da escola a criança não sabe ler, se ela pula e vai pulando de ano até chegar no ensino médio e não sabe fazer uma redação, não sabe escrever ali um parágrafo, um texto com as normas corretas de gramática e do português, claro, né? Sem fazer firula. Bom, mas aqui tem esse José Gobo Ferreira, ele tem um perfil militar, tá, gente? Nós somos conservadoras, eu e a Sarah Winter, nós temos nossa crítica nessa militarização excessiva dentro do governo, porque a gente sabe que o militar ele tem um perfil mais positivista. Tecnocrático. Tecnocrata, gerencialista. Nisso eu não tô falando mal, não. Eu sou filha de militar, fui criada dentro do círculo militar. A própria Sarah conhece muitos militares e viveu nesse círculo durante muito tempo. Nós somos a favor dos militares. Inclusive, eu fui criada, eu cresci na base do leite que meu pai trouxe para casa por intermédio do exército. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ele é um coronel do exército, doutor em engenharia aeroespacial. Ó, engenharia aeroespacial. O cara, ele se formou no IME, tá? No Instituto Militar de Engenharia. Então, assim, a gente já vê que entre as melhores mentes do Brasil está esse cara, sem dúvidas. É o concurso mais concorrido, é uma das escolas mais excelentes, como todas as escolas militares, mais excelentes no que faz, no que ensina. Só que o que eu quero dizer, o que eu quero alertar para todo esse currículo, que eu espero que seja verdadeiro, né? Um militar que tem uma carreira militar, que tem uma formação militar, não é possível que vá mentir no currículo, tá? Ele é formado na AMAN, na Academia de Militar das Agulhas Negras, bacharel em Engenharia Química pelo IME, pelo Instituto Militar de Engenharia e pós-graduado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Mas o que eu quero alertar para esse tipo de perfil que eu acho que é excelente em termos... Chamou atenção? Não tem nada sobre educação, né? Não tem nada sobre educação, então a gente precisa falar sobre algumas coisas. O que acontece? Ele é doutor em engenharia aeroespacial. Eu acredito que ele pode ser uma abertura muito boa para a gente expandir o ensino de escolas militares no Brasil, que eu acho que são escolas de excelência e que nós precisamos levar disciplina, respeito e hierarquia para as nossas crianças, não só as de periferia, mas todas as crianças que estão aí nessa fase de ensino. Mas o que eu quero alertar? Não vamos abrir mão da ideologia, do combate ideológico dentro das escolas. A gente sabe que boa parte das escolas públicas, elas estão tomadas pela ideologia de gênero, pela sem vergonhice, pela maloqueiragem, pela palhaçada esquerdista e por todo aquele socioconstrutivismo da educação de Paulo Freire. Então, se você coloca um militar para poder reinar ali, para poder governar aquilo ali, ele não pode se manter isentão. Não pode se manter isentão. Então, a gente não tem nada contra os militares. Agora, a gente sabe que tiveram erros que foram cometidos na época da ditadura, entre aspas, né? Porque ditadura não teve nada. Ditadura é Fidel Castro. Mas aquele governo militar que teve foi um governo excessivamente positivista, gerencialista, tecnocrata, que não se preocupou em preencher os espaços com uma ideologia de direita, com uma ideologia conservadora e não se preocupou em combater ferrenhamente o comunismo nessas áreas. Entreguista. Praticamente entregou, porque foi quantos anos? 30 anos, foi isso? Foi. 30 anos de ditadura militar e entregou o Brasil na mão dos comunistas que estavam mais fortes e aparelhados do que nunca e até hoje a gente ainda não conseguiu tirar essa praga do poder. Então, se não for agora que a gente vai ter uma mão pesada ali, ó, pra realmente fazer a limpa, infelizmente, chega uma hora que a gente tem que começar também, né, o presidente, ajuda, por favor, a gente precisa disso, né, eu acho que o Ministério da Educação, eu compartilho da opinião do professor Olavo, não devia nem existir, porque eu acho que a educação não deveria ser não deveria ser algo... Primeiro, não deveria ser compulsivo. Exatamente. Não deveria ser não deveria ser compulsivo, não deveria ser integral, deveria ser uma coisa para da família, devia ser uma coisa assim, regional, regionalizada, cada um com a sua cultura, dentro dos estados, do município. Não deveria ter um ministério para gerenciar isso, porque é impossível que um país
gigantesco, num país continental como o Brasil, você querer fazer com uma base nacional comum curricular e colocar um aluno do Nordeste, do Agreste, para estudar a mesma coisa que uma pessoa do Sul. Não cabe na estrutura familiar, na estrutura psicológica, nos hábitos, nos costumes. E não adianta também a gente colocar a educação numa caixinha enquanto a família está desestruturada. A Isso. gente sabe, eu, por exemplo, que já fui conselheira nacional de juventude, a gente sabe que a gente chega numa escola, o aluno você pode dar a melhor educação para ele, mas você vai conversar com o aluno, o pai tá preso, a mãe tá presa por tráfico, ou tá ali numa situação que tá passando fome, tá numa situação onde tá largado, onde é órfão, tá na rua. Então, assim, enquanto a família ela não for fortalecida com princípios, com valores, com mãe, com pai, com irmãozinho, com vovozinha, com vovozinho, com titio, com titia, enquanto a família ela não for vista ali como um núcleo forte na sociedade que tem que ser inquebrável, aonde o Estado não viola, não entra, enquanto a gente não tratar as pessoas dessa maneira, o núcleo familiar dessa maneira, não adianta educação tecnocrata para formar teu filho para o mercado de trabalho, um mercado de trabalho que hoje em dia não tem nem emprego para dar. Pois é. Eu vi um comentário falando que a Sara tá viajando, é porque muitas coisas é difícil numa live de 20 minutos a gente expor. Quando eu falo que o Ministério da Educação ele não deveria nem existir, e que eu compartilho isso da opinião do professor Olavo de Carvalho, eu queria indicar para vocês um livro chamado Maquiavel Pedagogo, que é um livro muito fácil de ler e que conta mais ou menos a história de como a educação mista, compulsiva, obrigatória e integral serviu somente para desestabilizar as famílias, inclusive com a criação das creches. Eu que sou uma grande estudiosa do movimento feminista e do comunismo em geral, em 1763, Paulin de Labarre, na França, escreve um livro chamado Sobre a Igualdade dos Sexos. Nesse livro, ou seja, há 300 e poucos anos atrás, esse francês, Paulin de Labarre, ele escreve que a única maneira de dar a igualdade entre homens e mulheres seria através da educação. Seria através da estatização da educação. Primeiro, a educação dela deveria ser compulsiva. O que significa isso? Que obrigatoriamente os alunos deveriam ser colocados em escolas. E quando os alunos são colocados em escolas, as escolas elas deveriam ser regidas e administradas pelo Estado. Então, sai do homeschooling, para de receber a educação de casa e passa a receber uma educação estatal. Uma educação estatal vem sem todos os princípios, toda a moral, os costumes de um seio familiar, seja de qual religião for. Ele vem, né, completamente... ele vem sem qualquer tipo de base moral. Ele se abstém de tudo isso. Também Paulin de Labarre escreve que seria necessário, então, não só uma escola com um ensino compulsivo estatal, mas também misto. Ou seja, antes as meninas estudavam com meninas e os meninos estudavam com meninos, porque cada um tem as suas especificidades e cada um tem as suas necessidades de ensino. Quando se juntam, reduzem o menino e a menina como se fossem iguais. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Homens e mulheres não são iguais, meninos e meninas não são iguais. E esse fetichismo por igualdade é algo da esquerda. Mulheres e homens são diferentes, inclusive no modo de pensar, inclusive no modo de aprender. Isso se mostra tão verdadeiro quando a gente vai ver uma faculdade de psicologia, majoritariamente mulheres. Pedagogia, majoritariamente mulheres. Qualquer coisa de humanas, majoritariamente mulheres. Engenharia, majoritariamente homens. Então, mulheres e homens têm suas especificidades. Quando você coloca esse bloco na mesma dinâmica, você acaba por retardar o conhecimento de ambos para fazer ambos caberem num mesmo esquema estatal. Você transforma todo mundo em medíocre e não utiliza o máximo das aptidões. Se cada pessoa tem diferença, se cada pessoa tem aptidões, se até mesmo a diferença entre países, existem países com vocação natural para determinadas coisas, sim, outros países com outras vocações. Porque o homem e a mulher, tão óbvio que isso seja, a mulher
mulher tem uma vocação e o homem tem uma outra vocação. Sim. Então, o que que acontece? Um exemplo que eu gosto de utilizar quando eu falo de educação é justamente a educação beneditina. A gente sabe o que consolidou a educação no Ocidente. O que fez do Ocidente o Ocidente com esses valores, com leis tão amigáveis, um Ocidente onde você não vai tomar uma espadada, por enquanto, em praça pública, onde você, mulher, não vai ser apedrejada, ou ao trair o seu marido, né? Ou até mesmo se trair, ou se você, ladrão que roubou, não vão cortar a tua mão. O que que fez isso no Ocidente e em muitos lugares do Oriente Médio? Isso acontece. Foi o cristianismo, não foi o feminismo que libertou a mulher de tomar pedrada quando acontece aquelas coisas, né? Não que a gente aprove, a gente só não dá pedrada. Então, o que que acontece? Dentro dos mosteiros beneditinos, eles educavam as crianças, os adolescentes, que estavam ali financiados muitas vezes por curadores, por tutores e pelos seus próprios pais de famílias nobres e outros que se despontavam dentre o povo. O que que acontece? Eles criavam santos, eles educavam as pessoas para ser santos. Para a vida contemplativa e não para o mercado de trabalho. Exatamente. Com o tempo, com a segunda cisão da igreja, que aí teve a reforma protestante, a revolução, né, protestante, e consequentemente, com a entrada da Revolução Francesa, começou-se a criar cidadãos. Então, assim, o objetivo da escola não era mais criar santos, educar jovens para que fossem ao céu, e sim criar simplesmente cidadãos com valores, que ali sejam pessoas ali socialmente que não vai causar grandes problemas. Mas com a Revolução Industrial e com o advento do comunismo no mundo, começou-se a criar escolas para criar operários, ou seja, mão de obra qualificada para trabalhar de maneira repetitiva em fábricas. E hoje eu acho que se cria a escola, está criando agora, é uma escola para se criar ativistas. Militantes. Não só isso, ativistas que vão mudar a maneira de funcionar a sociedade. Você leva hoje em dia o seu filho para a escola, ele sai com ideologia de gênero, ele sai sem saber se ele é homem ou se é mulher, ele sai totalmente relativista, ele sai totalmente maluco e não tem um senso de realidade. Muitas vezes cometendo crimes, muitas vezes tendo mais propensão a parafilias, normalizando determinados tipos de comportamento, e a gente sabe como é que o mundo tá. Então, para vocês verem como a educação ela regrediu pelos séculos. Santos, cidadãos, operários e militantes. Então a gente tem que depravados, né? Porque a depravação vai aumentando. Então você tem que entender que por isso que eu tenho uma crítica à existência de um Ministério da Educação. Porque a educação não pode ser colocada num bloco igual, e distribuído igual. Isso é coletivismo, isso é a aplicação do método comunista através do executivo. Mas a gente tem, e ele é criado por lei, e não é revogável. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Já que a gente tem o Ministério da Educação, a gente tem que ocupar esse Ministério da Educação, a gente tem que fazer guerra cultural. O que é guerra? O que é fazer guerra? É você conquistar território e fazer a manutenção do poder. E é isso que a direita tem que aprender a fazer. E é para isso que nós estamos aqui. E é por isso que eu tô usando uma porra de uma tornozeleira no meu pé. Porque eu comecei a conquistar território. E a gente, por mais que eu esteja dentro de casa, eu vou ensinar vocês a fazer isso. Vocês vão fazer por mim. E vocês serão a nossa voz. E, bom, vamos desejar tudo de bom para esse ministro. E estamos junto com o Bolsonaro, mas também estamos de olho, né? Não somos isentas a críticas. E esperamos aí que dê tudo certo. E é isso, e esse é o recado. Olha, é o seguinte, o ministro, ele é um bom tecnocrata, tem uma boa formação dentro do quadradinho que colocaram ele, ou que ele se colocou dentro do mainstream, só que é o seguinte, escuta isso que a gente está falando, se você entender um pouco do pensamento conservador e entender a importância do que é a escola hoje, a importância da família, do fortalecimento da família, a gente está falando do governo Bolsonaro, que criou ali uma pasta específica para a família, específica para o fomento da família. E
Não há nada mais importante na nossa sociedade do que a família, a garantia da propriedade e liberdade de expressão. E nós estamos sendo violados nesses três quesitos. E vamos lembrar também que a segunda frase do discurso presidencial do Bolsonaro foi contra a ideologia de gênero. Então nós estamos esperando que isso aconteça. Estamos muito esperando que aconteça. Sabemos que há muitos projetos, principalmente dentro do Ministério da Damares, né, que impedem isso, mas a gente precisa que isso seja exposto e trabalhado da melhor forma possível e com urgência pelo Ministério da Educação. Então nós... E ministro, conte conosco, estamos aqui. Conte conosco. O eleitorado do Bolsonaro está prontíssimo para servi-lo em caso de dúvidas com relação a quaisquer destes temas. Então, acho que nós temos uma visita ilustre aqui hoje, né? Misericórdia! Eita, vamos ver quem é que tá aqui! Como é que vai ser esse negócio? Ai, Você aqui atrás, aqui no meio. Peraí. Deixa que eu chego aqui. Jesus! Ó, e mostra! Deadpool! Deadpool bombado na minha live. Olha quem que eu trouxe pra botar todas as eletrônicas, ó. Então, esse filho da puta não coloca, né? Coloca, né, cara? O sistema tá a favor dele. Tá viajando na França, tá com a vida boa. Você tá vendo? Olha daqui, ô palhaço. E aí, Desgraça. pessoal, tudo bem? Invadi aqui a live da sala pra mandar um recado pra vocês. Queria dizer que é muito importante o que a Sara vem fazendo, né? Eu sou um personagem, né? Faço parte da militância Bolsonaro. Para quem não me conhece, meu canal é o Deadpool Bombado. Deadpool porque para não tomar direitos autorais. E vim aqui dar uma força para a Sara hoje, vim falar com ela, depois de tudo que aconteceu. E é uma situação que a gente está vivendo que é muito triste, né, cara? A gente vê todos os conservadores sendo caçados praticamente, né? E é muito triste tudo que vem acontecendo. A Deise está aqui também, uma ótima pessoa, né? E eu vim desejar força aqui, invadir a live da Sara rapidinho, só para dar um alô para vocês, para vocês me conhecerem. E acho que é. Ô, Ded, o teu celular também, né? Tava no mandado de busca e apreensão? Perdeu o celular? Eles foram num lugar achando que era uma coisa e não era, e levaram meu celular. Até o Deadpool bombado, gente, foi alvo dos mandados de busca e apreensão do inquérito das fake news. Então se inscreve lá no canal dele, ajuda ele a comprar um celularzinho melhor, tá? Que estamos precisando. Que nós não tem Jorge Paulo Leman aqui pra patrocinar nós, tem, não. cara. Olha, meu Deus do céu, eu não tenho nem emprego, perdi meu emprego no ano passado, tô até agora caçando emprego. Se você tiver emprego me dá também, tá? Fica à vontade aí pra animar festa e tal, levantar uns pesos, fazer mudança, limpar o chão. Qualquer coisa a gente tá fazendo, porque o negócio tá difícil, esse corona aí levou tudo, né? Mas É isso aí. verdade. Obrigada, Deadpool. Um beijo para as meninas. Se inscreva no canal, vou colocar o canal dele e o Twitter dele aqui, porque ele perdeu o Twitter também, que a Polícia Federal levou o celular, levou tudo. Levou tudo. Só né? levou minha roupa e minha dignidade. Pronto. É o que importa. Exatamente, né? E aí eu vou deixar no link aqui a descrição, tá? Do canal dele e do Twitter dele. Vocês se inscrevam lá, amigão meu, tá? E tem muita gente pedindo pra falar do Oswaldo. Deixa eu falar uma coisa importante pra vocês. Eu não posso ficar dando muito detalhes sobre a questão do Oswaldo, justamente pra não atrapalhar a própria defesa dele. Mas ele está aqui na Polícia Federal, na carceragem da Polícia Federal, onde eu fiquei durante 2 dias e meio. É um lugar muito podre, é um lugar puro mofo. Ele passou mal esses dias, eu tenho certeza que é por conta de água, porque nem sempre a gente tinha acesso à água potável lá. É uma cela, assim, nossa, muito mofada, que chega a ter musgo, sabe, bolor na parede. E pra beber água é um caninho que sai da parede. Na verdade, é um cano na parede, não chega nem a sair pra fora, assim. E aí, pra você tomar água, aquela água já vem com um mofo, sabe? Então, tenho certeza que ele passou muito mal. A prisão temporária dele é pra vencer amanhã às 23h59. Então, quem for de Brasília, vá lá pra frente da Polícia Federal, da Superintendência, à meia-noite pra receber ele. Vamos rezar que o ministro, que não pode ser mencionado, Lord Voldemort, não deu uma prisão preventiva pra ele, porque ele não merece. Ele é um jornalista que tá preso injustamente. O golpe já foi dado, a gente tá numa ditadura não institucionalizada, nem assinou um papel falando que isso aqui é uma ditadura, mas a gente tá numa ditadura não institucionalizada, onde todo aquele que fala algo que contra esse ministro que não pode ser mencionado está sendo arbitrariamente preso, né? O Oswaldo é um jornalista diplomado, ele tem diploma, ele tem DRT, ele tem mais de 15 prêmios. O Oswaldo já botou juiz na cadeia no Paraná.
Oswaldo é o melhor e o maior jornalista investigativo que nós temos hoje no Brasil. E que fez uma matéria falando de alguns esquemas da esposa do ministro que não pode ser mencionado. E após isso também, né, porque mexeu com a esposa, expôs a esposa e não Complicou, né? complicou. Mas é o direito dele como jornalista, é o direito e dever dele como jornalista expor qualquer coisa, né? Fazer uma investigação devida, baseada em verdades e fatos e, enfim, comprovações científicas, o que for, que foi o que ele fez e tá preso justamente por causa disso. Ontem, a casa dele foi vítima de busca e apreensão. Oswaldo tem 3 filhos, tem uma menina de 13, um menino de 7 e um menino de 5 anos, que também tiveram que passar por todo o constrangimento de serem acordados com a polícia batendo lá na porta. Tem uma senhora idosa também que mora com eles, então mandem toda a sua força. Se você for aqui de Brasília, amanhã meia-noite, vai lá receber o Oswaldo, carregar ele no colo, porque ele merece. Ele merece. Ele merece muito. Ele merece. Ele é um cara sensacional que esteve do lado de nós conservadores por todo esse momento que nós estamos passando, e isso respingou nele, acabou respingando de alguma forma, embora ele tenha se valido da sua liberdade de expressão e principalmente a sua liberdade constitucional de exercer a sua profissão, que também é protegida constitucionalmente. A gente sabe que um Estado de direito, um Estado democrático de direito, precisa de jornalistas livres, não pautados pelo mainstream, pelas grandes corporações de notícias, de fake news, né? Então, o que acontece? Ele é um jornalista que trabalha sozinho, que faz as suas investigações e chega muito mais longe do que muitos. Por quê? Porque não é pau mandado. Oswaldo tinha que estar na cadeira, tinha que ser o chefe da BIM. E estará. Um dia, quem sabe? Porque não há pessoa mais... Não tem um checador de notícias mais foda que Oswaldo Eustáquio. Amém. Então, E gente... temente a Deus, né? Um homem aí que estava preparado para tudo isso que estava acontecendo. Eu tive contato com ele antes disso, né? A Sara ainda estava presa, mas assim, o que acontece? É um homem que está ali dando sangue, que ama a sua profissão, um jornalista como poucos hoje no Brasil. Um jornalista que primeiro sabe escrever, segundo sabe ler, isso é raridade no Brasil, né? No país dos analfabetos funcionais, isso é raridade. Que sabe investigar, que sabe ser independente, sabe entregar a notícia de verdade e que agora tá dando pelo Brasil a sua liberdade, um sacrifício de liberdade que eu tenho certeza que futuramente será recompensado, tudo isso que nós conservadores estamos passando. Não, e tem muitas coisas que vocês não sabem. No Mato Grosso do Sul, quando ele estava preso lá, ele pediu uma Bíblia e até o direito à Bíblia ele foi negado. Ele não conseguiu ter acesso a uma Bíblia. Ele foi ter aqui, ó, nessa carceragem aqui. Então, assim, todos os direitos humanos, fundamentais e religiosos totalmente violados, como eu. Eu consegui fazer uma união estável no cartório. Eu quero fazer meu casamento na igreja. Me foi negado pela justiça. Eu quero ter direito ao meu sacramento do matrimônio. Me foi negado. Eu vou ter que entrar com uma liminar na justiça pelo meu direito a gozar dos meus direitos religiosos. E isso é um alerta que a gente vem trazer, tá? Porque isso é um ataque direto à nossa fé, em tudo isso que está acontecendo. Porque no fim, toda a nossa luta conservadora vem de princípios cristãos. E a gente sabe que semana passada já foi falado por um membro daquele órgão que a gente não pode citar, né? Porque a gente não tem liberdade de expressão e nem de crítica em relação a isso. Colocando como jurisprudência ali de maneira tímida que os parlamentares evangélicos e católicos não devem professar a sua fé dentro da Câmara, porque isso fere a laicidade do Estado. Que absurdo! Eles foram eleitos por pessoas cristãs para fazer a representação cristã dentro do parlamento e agora não pode falar, é isso? Onde é que nós vamos acabar? Não se iludam, não se iludam. Todo esse cerceamento de liberdade de expressão é uma luta assim contra os cristãos, tá? E isso vai se mostrar dentro de pouco tempo. Se nós não se levantarmos, nós não falarmos, nós não lutarmos de maneira democrática, de maneira pelas nossas palavras, pelas nossas ideias, convencendo, como sempre fizemos ao longo da história, nós sucumbiremos. Com toda certeza. Gente, eu quero agradecer vocês, lembrar aqui, ó, na descrição tá as redes sociais da Desirê e do Deadpool também, pra vocês seguirem eles. Também eu quero dizer pra vocês que agradeço muito. Como vocês devem ter percebido, o meu superchat tá desativado, o meu canal do YouTube foi desmonetizado. Então, pro canal não acabar,
O canal hoje é a minha única fonte de renda, então aqui embaixo eu peço a sua ajuda. Eu tinha o meu Apoia-se, o Sleep Giant e a esquerda denunciaram, eu não tenho mais Apoia-se, eu não tenho mais vaquinha, que foi tudo denunciado. Então, aqui embaixo tem o número da minha conta, por favor, me ajudem. Porque eu já não tenho mais, o meu YouTube foi desmonetizado e era minha renda, né? Vocês sabem que eu tenho meu pai, minha mãe e meu filho pra ajudar. E também eu tenho uma livraria agora, que era meu sonho conseguir abrir a minha livraria, então eu nem pude desfrutar muito desse sonho, porque eu abri a livraria num dia, 2 dias depois eu fui presa. Mas eu tô muito feliz com a livraria e a gente separou, tá fazendo uma promoção de liberdade. Então, a minha livraria tá com 70% de desconto em vários títulos sobre militância, sobre comunismo, sobre aborto, sobre feminismo e sobre conservadorismo. Então você pode comprar com muito desconto e poder ficar mais inteligente, porque a guerra cultural, ela não é só militância de rua, ela é intelectual também. Primeiro você faz a militância aqui para depois você ir pra rua. Então, comprem lá, me ajudem, por favor. E é isso, gente. Beijinhos e finaliza aí, Desirê. Não esquece de seguir minhas redes sociais, o link tá na descrição dessa live. Mas para quem já quer acessar agora, ó, não esquece, não é Desirê Firulada, é Desirê, Desire, Queiroz com Z. Tanto no YouTube, no Instagram eu tô como desirê.queiroz e no Twitter eu tô como @Desirê do Brasil. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Hoje os comentários foram maravilhosos. Eu quero agradecer ao Giovanni que tá moderando esses comentários. E Deus abençoe a todos. Nós prometemos 20 minutos de live e já estamos passando dos 40 minutos porque vocês são maravilhosos. É muito bom estar aqui. E amanhã nós estaremos aqui de novo. Tentaremos vir um pouco mais cedo, tá bom, galerinha? Beijinhos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.